Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos pegar um texto bíblico e iremos analisarmos, estudarmos, se aprofundarmos para realmente entendermos e chegarmos a uma compreensão correta do que realmente Cristo deseja para mim e para os irmãos. Irmãos, em Apocalipse, capítulo 14, lá contém 3 mensagens angélicas. Por que 3 mensagens angélicas? Porque essas 3 mensagens elas são proclamadas por anjos. Só que essas frases anjos aqui, ela não se refere a anjos literal. São anjos, mas no sentido simbólico. Quando fala de anjo, está se aplicando a outra coisa. Mas isso não vem ao caso agora. O que eu quero destacar aqui é sobre as 3 mensagens angélicas. E nós vamos estudarmos, se determos aqui na primeira mensagem angélica. Ou seja, há 3 mensagens que Deus deseja urgentemente que as pessoas tenham conhecimento. E essas 3 mensagens elas estão sendo pregadas hoje e elas serão pregadas ou anunciadas antes da volta de Jesus. E nós vamos abrir a Bíblia, eu convido os irmãos para a gente abrirmos a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, para quem não sabe, é o último livro que contém na Bíblia. Não importa qual é a Bíblia que você utilize, ela vai estar lá no finalzinho da Bíblia. Apocalipse 14, versículo 6, olha só o que diz lá. Nós vamos dar uma resumida no tema, porque se a gente for entrar em muitos detalhes, a gente vai ganhar muito tempo. Em Apocalipse capítulo 14, verso 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu. João vê um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Vamos prestar atenção na leitura. E aí dizendo com grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos se deter aqui. Louvado seja Deus. Então, primeiro, João ele vê um anjo vindo do céu. Diz que este anjo traz o evangelho eterno para proclamar a todas as nações que habitam na terra. Vamos se deter aqui no primeiro tema aqui, primeiro ponto. O que o evangelho diz? Qual é a mensagem do evangelho que o anjo traz? A primeira mensagem que o anjo traz, que contém nesse evangelho, é que ele leva as pessoas a temer a Deus. Diz assim: temei a Deus. Mas quando a Bíblia fala temei a Deus, o que está se referindo? Está dizendo que nós devemos ter medo de Deus. Vejamos, irmão. Quando a gente pega Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 13 e 14, lá vai falar algo bem interessante. Olha o que diz lá, Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, diz assim: ó, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus. Lembra que a mensagem que o anjo traz do evangelho eterno é temer a Deus. E aqui Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: ó, a conclusão é: temam a Deus e guardam os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Ou seja, o temer a Deus está relacionado com a guarda dos mandamentos. Então, quando o anjo vem com o evangelho, proclamando o evangelho, qual é a mensagem que ele traz? Temam a Deus, que se refere ou significa guarde os mandamentos de Deus. Então, quando o anjo diz temam a Deus, ele está dizendo guardem os mandamentos de Deus. É simplesmente isso que o anjo está dizendo. Nós acabamos de analisarmos, vimos nas Escrituras Sagradas, que o anjo pede para que as pessoas, as nações, os povos, os habitantes da terra guardem os mandamentos de Deus. Mas há outro ponto interessante, o qual nós devemos analisar. Porque depois que ele diz temam a Deus, ele diz assim: dá-lhe glória. Dá-lhe glória.
porque é chegada a hora do seu juízo, da glória. Quando a gente passa numa igreja, as pessoas estão dando glória, aleluia, mais ou menos assim. Mas essa mensagem, ela não se aplica especificamente a essa glória que a gente está numa igreja e certo cristão ou os cristãos dão glórias a Deus. Está certo ou errado? Estão corretos em dar glória a Deus. A Bíblia diz que nós devemos dar glória a Deus. Mas a glória que está se referindo aqui nesse versículo não é essa glória específica. Qual é a glória? Veja só, quando a gente vai para 1 Coríntios, por que eu falo 1 Coríntios? Porque existem duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, olha o que o apóstolo Paulo diz para os irmãos de Corinto, da igreja de Corinto. Ele diz assim, ó, portanto, que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o que você come, o que você bebe, tudo que você faz deve ser para a honra e glória de Deus. Ou seja, quando é que Deus ele é glorificado aqui? Quando o anjo diz que nós devemos dar glória a Deus, ele está se referindo ao nosso estilo de vida, se ela está glorificando a Deus ou não. Então, por meio da nossa vida, da nossa convivência, do que você come, do que eu como, do que você bebe, do que eu bebo, ele deve glorificar a Deus. O que você come e o que você bebe, ou ele glorifica a Deus, ou desonra a Deus. Essa é a questão. E o anjo diz, dê glória. Ou seja, João está dizendo que, olha, que Deus seja glorificado por meio do seu estilo de vida. E eu pergunto, a sua vida glorifica a Deus ou desonra a Deus? A minha vida glorifica a Deus ou desonra a Deus? Essa é a questão que está aqui acontecendo. O anjo está citando. Só que há outro ponto principal importante que nós devemos levar em conta. Primeiro ele diz que devemos dar glória, que se refere ao nosso estilo de vida. E outro ponto importante aqui, diz assim, ó, da glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Está falando agora de um juízo. Interessante. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras. Só que eu estou citando aqui outro texto. Mas o de Coríntios, ele diz o que? Ele fala que Deus, aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios, vamos lá, para 2 Coríntios 5, verso 10, diz assim, ó, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então Deus estabeleceu um juízo. E nesse juízo nós compareceremos. É isso que o texto diz. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. É isso que vai acontecer. E eu e você e vocês vão comparecer. Estaremos diante do tribunal de Deus para sermos o que? Julgados. E quando a gente vai para Atos capítulo 17, verso 31, lá o apóstolo Pedro diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar com justiça. Olha que interessante. E no Tiago capítulo 2, versículo 10, 11 e 12, diz que nós seremos julgados pela lei da liberdade. E a lei da liberdade citada lá pelo apóstolo Tiago é a lei dos 10 mandamentos. Nós seremos julgados por ela. Se nós vivemos de acordo com a lei, de acordo com os princípios da palavra de Deus, como que nós estaremos no juízo? Se você é desobediente às leis estaduais, se você é obediente, você não é multado. Mas se você vive contra essas leis, o que acontece? Você é preso, multado. Na lei de Deus é a mesma coisa. Se você vive em desobediência, o que vai acontecer? Qual é o resultado da desobediência? Ou seja, a Bíblia diz em 1 João 3,4, se não me engano,
que pecado é a transgressão da lei. Se eu vivo em desobediência à lei, eu estou em pecado. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Entende? Ou seja, se eu vivo em desobediência, o resultado final dessa desobediência é a morte. E quando fala lá de morte, não está se referindo a essa morte que todos nós iremos passar. Está se referindo à morte eterna. Aquela morte que não tem volta. E tem outro ponto importante. Primeiro nós vimos aí a hora do juízo. Deus vai trazer juízo. Nós estaremos diante do juízo de Deus. Seremos julgados. É isso que vai acontecer. Agora tem outro ponto importante. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Agora o anjo diz, adorai aquele que fez o céu, o mar e a fonte das águas. Quando nós pegamos a Bíblia, só que alguns irmãos podem dizer assim, eu já adoro a Deus. Só que quando o anjo fala que nós devemos adorar aquele que fez o céu, o mar e a fonte das águas, o anjo está direcionando a mente dos cristãos bíblicos para os mandamentos, inclusive para o quarto mandamento da lei de Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o 11, que fala do sábado. Lá ele diz assim, ó, capítulo 20, versículo 11, eu vou pegar o versículo 11. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Lá o anjo diz aqui, adorai aquele que fez o céu, o mar e a fonte das águas. Já em Êxodo 20, verso 10, ele diz o quê? Mas, diz assim, ó, mais o sétimo, aqui no versículo, bem na metade do verso. Ele diz assim, do capítulo 20, verso 11. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, quando o anjo diz, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, ele está direcionando a mente dos cristãos para o quarto mandamento, dizendo que adorai a quem? Adorai a Deus no sábado. O quarto mandamento da lei de Deus. Nós devemos adorar a Deus só no sábado? Não. Nós devemos adorar a Deus todos os dias de nossa vida. O que acontece é que o sábado ele é um dia especial, separado, unicamente para adoração, para serviços religiosos, serviços sagrados para Deus. É um dia que você dedica exclusivamente para Deus, onde você não trabalha, nem compra, nem vende, nem negocia. É um dia que você vai para a igreja, é um dia de oração, é um dia de evangelização, é um dia de comunhão constante com o nosso Deus. É um dia de que você deve refletir sobre a obra criadora de Deus. É um dia de descanso espiritual. E o anjo diz, adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Está se referindo, está direcionando a mente, ele está se referindo ao quarto mandamento da lei de Deus. Nós devemos adorar a Deus, aquele que fez todas as coisas. E mais, nós não podemos provar que Deus é o Criador na lei de Deus, se nós tirarmos o quarto mandamento. Porque o quarto mandamento é o único mandamento que fala que Deus é o Criador. Então, a primeira mensagem que o anjo traz é... Qual é a primeira? Olha o que ele diz lá. Temei a Deus, que está mandando guardar os mandamentos. A segunda, dá glória. A nossa vida deve glorificar a Deus. Nosso estilo de vida deve glorificar a Deus. É isso que o anjo está dizendo. Segundo ponto. Hora do juízo. Todos nós estaremos diante do tribunal de Deus para sermos julgados. E seremos julgados conforme a lei. Se você é um rebelde, um transgressor da lei de Deus, como você passará no juízo de Deus? Como eu passarei no juízo de Deus? Como será o meu juízo? Como é o juízo de um rebelde, um desobediente, um transgressor? Como será? Como é o juízo como é o julgamento de uma pessoa que mata, que rouba? Entende? A outra, adorai a Deus no sábado, o sétimo dia da semana. Não é só o sétimo dia, mas acontece que é um dia especificamente, exclusivamente para esse propósito. Adorarmos a Deus, irmos para a igreja, fazemos doações, fazemos visitas aos doentes, orações,
muitas coisas, como Jesus ensinava, Jesus curava, fazia tudo isso. Jesus foi o nosso maior exemplo. Então, irmão, esta mensagem ela é uma mensagem, são 3 mensagens angélicas, porque são 3 mensagens proclamadas por anjos. O que acontece é que a primeira mensagem é esta: adorai a Deus. Por quê? Porque quando a gente vai para a terceira mensagem, diz assim, ó: não adore a besta, nem a sua imagem, não receba a sua marca na mão ou na fronte. Então, um diz, adore a Deus. A primeira mensagem diz isso, adore a Deus. A segunda diz, não adore a besta. Então, isso é uma coisa que nós devemos refletir. Se você pode dizer, mas não entendi muito, entendi um pouco. Não entendi muito. Se você conhece algum adventista do sétimo dia, alguma igreja adventista, você chega lá e peça um estudo bíblico, que ele vai lhe oferecer, ele vai lhe dar esse estudo bíblico e você terá uma compreensão mais profunda deste assunto. Porque este assunto que estamos estudando aqui é algo que a igreja adventista estuda constantemente. E eu tenho certeza que ele não irá lhe negar esse pedido seu. Ele irá ir na sua casa e não cobrará um único centavo. Se você conhece algum adventista, peça também o seu estudo bíblico. A gente vai gratuitamente dar esse estudo bíblico para você. Para que você chegue a uma compreensão mais clara, exata, do que realmente a palavra de Deus tem a nos dizer. Eu desejo aí uma boa tarde aos irmãos, um salve abençoado. Não sei qual o dia que os irmãos estão assistindo ou irão assistir, mas que Deus ele continue nos abençoando grandemente. Irmãos, devemos ser gratos a Deus pelas bênçãos, por tudo que Ele tem nos concedido, porque Deus ele é muito bom para cada um de nós. Eu desde já desejo aí um dia maravilhoso, uma noite, não sei o horário que o irmão irá assistir, mas que receba uma bênção do nosso Deus.